Então, assim, esse projeto, ele nasceu, na verdade, como um semestre de estudos na Escola de Arte Dramática, que é a EAD, da USP, em São Paulo, onde eu dou aula. Na verdade, eu sou contratada lá como professora de dança ou de corpo. Foi um semestre anormal, né? Foi um semestre à parte, porque, na verdade, como tinha havido uma greve, tinha uma turma que já estava no meio do andamento do processo e entrariam novos alunos para esse semestre no meio de uma peça que já estava em andamento. E chegariam 6 ou 7 alunos. Era uma turma que eu compartilhava na parte de corpo. Eu falei, bom, gente, eu posso, de repente, estudar alguma coisa com esses alunos que vão chegar. E, coincidentemente, todos os alunos que chegariam extra nesse semestre eram alunos negros. Então, como a EAD já vinha num movimento de se questionar sobre como conversar sobre racismo e tentar materializar como cena no teatro essas questões que envolvem negritude e racismo e ser negro e negra no Brasil hoje, falei, bom, eu, com certeza, entendo muito menos do assunto do que eles. E estou a fim de entender, propus que a gente fizesse um estudo. Eles toparam, na verdade, assim, a gente era um outro formato, né? Originalmente, quem está aqui hoje é o Ive, é o Lucas e a Mirella. Mas a Ive também foi aluna da EAD, um pouco acompanhou a gente, que era um semestre de aula, então era para quem estava matriculado na aula. E já no nosso... Bom, enfim, a gente se propôs realmente a estudar. Tanto que desde que a gente se encontrou, a gente falou, bom, eu não sei se vai sair uma peça. E se não sair, não tem problema. Porque a gente vai estudar uma coisa e tentar estudar como é que a gente transforma um incômodo em cena, de algum modo. Já no nosso segundo ou terceiro dia de encontro, isso tem na peça, um dos meninos, que não está mais hoje, ele desde o começo questionou por que a gente queria estudar negritude, por que a gente queria estudar racismo, que ele falou, não, porque todo mundo está falando disso, né? Por que a gente tem que falar disso e tal? E daí, já no terceiro ou quarto dia, ele falou, sabe o que é, Tarina? É que eu não sou preto. Aí, eu falei, tá, tudo bem, mas a gente pode manter esse incômodo? Tudo bem você não ser preto e estudar negritude e racismo com a gente? Não foi um processo fácil, acho que a Mirella pode falar mais que eu, mas ele topou e isso está tudo, de uma certa forma, tematizado nas cenas, porque as cenas elas não são exatamente autobiográficas, para quem assistiu o espetáculo, elas não são... Alguns momentos mas, de qualquer forma, a gente buscou tematizar tudo. E a outra coisa que aconteceu algumas pessoas colaboraram com a gente, vinham assistir os ensaios e questionaram muito modos pelos quais a gente estava tratando os temas, e tudo também que foi questionado para nós entrou na cena como uma pergunta. Então, por exemplo, a cena, para quem assistiu, né, onde a gente se pergunta, será que isso é uma postura de negro? Será que não basta ser preto, precisa ter postura? Isso tudo veio de perguntas que a gente ouviu. Então, tudo o que está na cena, de uma certa forma, são perguntas que a gente se fez também durante o processo. A verdade é que o espetáculo ele é um acaso, né? Não houve um momento de preparação para se montar um espetáculo. Não teve nenhum momento de trabalho específico para que se formasse um espetáculo. E eu digo isso formalmente também. A lógica é isso que a Tarina falou, a gente começou a estudar e desse estudo veio uma questão de como levar a teoria para a cena, de alguma forma utilizar o que esses pensadores e essas pensadoras têm escrito ao longo desses anos e levar isso para a cena enquanto discussão, não necessariamente enquanto teatro, né? E aí, de alguma forma, isso foi surgindo um jeito de estar em cena que a gente entende que é como se implicar
sobre um assunto que não é um assunto, é uma prática, é uma realidade, né? De alguma forma, quando a gente compreende que isso não é um tema, isso não é um recorte, isso sugere um tipo de energia em cena, né? Que eu acho, e aí os meninos podem falar também, que flerta muito pra gente com a performatividade, assim. Que não é muito sobre eu ter uma construção de uma personagem, nem muito sobre como eu faço isso, ou se eu estou bem em cena, ou sobre a virtuose de se fazer bem, mas como eu me implico sobre aquilo, já que aquilo sou eu, né? E acho que, de alguma forma, o espetáculo encontrou esse tom irônico que ele tem, muito porque a gente escolheu não fazer concessão entre a gente. E isso, de alguma forma, se revela formalmente no espetáculo, né? Quando esse outro, o Jean, que fazia com a gente, chega e diz: eu não sou negro. E a gente topa levar isso pra cena, e ele também diz sim pra isso, e resolve viver esse processão de reconhecimento da negritude junto com a gente, e foi muito generoso nesse sentido, porque foi barra, a gente tretava muito, e eu acho que essa lógica de não fazer concessão entre a gente ganhou esse tom do espetáculo, né? Que então, se a gente não faz com a gente não faz com ninguém, né? Nem com as pessoas brancas, nem com as pessoas negras, nem com a gente, porque não é sobre fazer concessão, é sobre encontrar a forma de se expressar em relação às práticas racistas e sobre as nossas vivências, né? Então, acho que o espetáculo ele é uma consequência do estudo, né? Ele não... A gente sempre fala que ele é o efeito da gente ter estudado, porque, como a Mirella falou, a gente não programou fazer um espetáculo. A gente programou estudar uma coisa. E também a gente não pretende que esse estudo tenha chegado ao fim. Sim. Ele é o efeito de um momento que a gente decidiu abrir a coisa que a gente estava estudando no ponto que o nosso entendimento nesse momento alcança. E ele vai sendo reformulado todas as vezes que a gente apresenta para públicos diferentes. A gente vai recebendo feedback também que vai posicionando a gente em outros lugares. Ele vai sendo paulatinamente mudado, não para se adaptar ou para se tornar mais palatável, mas para conversar com o que está acontecendo a cada dia. Porque hoje, o Brasil, essa situação não está como estava 2 anos atrás, quando a gente começou a estudar. Então, isso tudo vai aparecendo também, né? Tem um lugar que eu estava falando desse jeito de estar em cena, surgir desse debate, que eu acho que tem a ver também com isso que a Tarina está falando do público. Assim, eu sinto que a gente, toda vez que a gente apresenta, é um espetáculo diferente. E isso pode parecer uma máxima do teatro, né? Que toda peça, cada dia é diferente, porque tem um público, mas eu já fiz outros espetáculos que isso acontecia, mas não na radicalidade que acontece aqui no Isso é um Negro. E falo isso enquanto performer, assim, porque, de fato, eu sinto que um debate é instaurado, né? Como a gente troca muito com a plateia e vê muito, as reações são diversas, as pessoas se expressam. E eu, particularmente, acho isso incrível, porque em algum lugar a gente está conversando. Me perdi. Não, mas é isso. É realmente uma experiência nova sempre, porque a gente está em risco, o público está em risco, e é uma negociação. É realmente um debate, assim. As pessoas, algumas falam, outras não, e é realmente uma negociação sempre, a todo momento, a todo espetáculo, nos lugares diferentes, né? É a primeira vez que a gente está fora do estado, então é realmente uma negociação sempre, assim, é uma extensão do que é na vida, do que é ser preto na vida, assim, para mim, muito, assim. Que muda muito da plateia, e aí posso falar um pouco de ontem, assim, o que a gente conversou e o que a gente sentiu, é que a gente sempre sente, quando a gente apresenta, que a gente, de forma rasa, eu vou dividir em 3 momentos, assim, em 3 lugares, que são 3 públicos muito diferentes, que a gente, enquanto público da gente, no debate, a plateia negra e não branca, que tem esse lugar, e a plateia branca,
né? E isso muda muito, assim. Tiveram vezes que a gente apresentou onde tinham, sei lá, 4 pessoas negras na plateia. E aí, alguns momentos ganham outras coisas, sei lá, como o momento da Ivy, ganha uma outra perspectiva quando você tem uma plateia majoritariamente branca. E ontem a gente tinha uma plateia majoritariamente negra. E isso é uma negociação que vai acontecendo ali, na hora, porque a gente vê as contradições e os incômodos e as dores e os sofrimentos operando junto com a gente, né? E a gente em transformação em relação a isso, mesmo como numa relação de nutrição, assim, né? A gente entende como a plateia está indo e a gente se afeta por isso, porque de fato muda. Assim, eu vejo muito acontecendo em alguns momentos quando a plateia começa a se assistir. Assim, quando a gente geralmente tem uma plateia que de mais pessoas brancas, tem um momento que as pessoas negras não estão nem olhando pra gente. Elas estão, de fato, se olhando para ver como é que você vai reagir a isso aí, como é que você, né? E se divertem um pouco, então... É que rola, assim, pelo menos pra mim, uma mudança instantânea, sei lá, na tonalidade que eu tô me implicando no espetáculo, assim, na hora, né? Nessa experiência que a gente teve com uma plateia majoritariamente branca ou mista, né? Você vai entendendo e aí, não sei, isso vai indo pro corpo e pra tonalidade até da voz, de repente, a maneira como eu me expresso, a maneira como eu vou dialogar com aquele público. E ontem foi também muito, muito interessante, né? Porque, assim, pelo menos foi a primeira vez que eu vi uma plateia da nossa peça majoritariamente negra. Não tinha visto ainda. E, cara, foi bem louco, né? Porque, pra mim, mudou. A cena da Ivy, com uma plateia apresentada por uma plateia majoritariamente branca, é uma coisa, né? Tem uma relação de vigiar, de vistoria, né? E com a plateia majoritariamente negra é outra coisa, né? Você, não sei. E é muito bom, porque em algum lugar questiona a gente também, de com quem a gente está dialogando. E em que momentos, para quem a gente está falando, né? Eu não sei, eu senti muito isso, assim, porque é uma coisa que desde o início a gente se perguntou muito, com quem a gente quer conversar. Em algum lugar a gente chega num lugar generalizado, mas que pra gente fez sentido, que é, sim, queremos conversar com um Brasil racista, em que vivemos. E nisso existem várias individualidades e várias vivências, né? Então, eu tô num lugar de questionamento mesmo em muitas coisas, assim, de entender como que isso opera. Tem uma outra coisa que não é muito... Você quer falar sobre isso? Não, uma coisa que é meio nada a ver do que a gente tá falando agora, mas que eu acho importante, é que no início do processo, Tarina, no primeiro dia de ensaio... Enfim... Eu sempre tive uma compreensão de que eu sinto que a gente vive num momento de urgência e que a branquitude precisa se movimentar e precisa começar a discutir racialidade e precisa construir a sua identidade enquanto branquitude e precisa tirar a gente desse lugar específico, porque por mais que a gente batalhe, eles estão na manutenção da prática. Então, assim, quando Tarina tem o desejo de estudar isso... Me move, né? E sempre que a gente tem ideias do que é uma direção, do que é atuação, do que é, né, do que é dramaturgia, e aqui eu acho que um pouco a gente tem uma noção de funcionamento que nem sempre quem está assistindo tem essa noção de funcionamento. Eu falo muito para a Tarina, assim, que eu tenho vontade que ela desenvolva alguma coisa falando sobre a direção do Céu Negro, porque eu lembro muito no primeiro dia de ensaio que ela falou, bom, eu, enquanto uma diretora não negra, não vou chegar aqui e dizer o que vocês têm que falar ou não, o que vocês têm que fazer ou não, né? Então, desde sempre a gente teve uma horizontalidade, uma autonomia muito grande na construção do trabalho, né? E não sei, é um debate que me interessa, porque eu vejo que em muitos lugares pessoas se questionam sobre isso, né? E eu fico me perguntando também, estrategicamente, para onde a gente vai se as pessoas não negras não começarem a entender que isso também é delas. E que todo mundo precisa começar a estudar isso, seja como for. E aí, ok, a gente vai passar por várias tretas, vão ter vários erros, vários brancos fazendo merda, como sempre, mas, assim, alguma tentativa de que eles comecem a elaborar também alguma coisa. Porque tá muito cômodo a gente tendo que ir pra linha de frente de novo mais uma vez, né? Porque a gente sempre tem que estar elaborando a nossa experiência, né? Sempre, sempre, sempre.
Acho que talvez a última coisa falar do contexto, né, no qual a peça foi criada, é que esse contexto da EAD, da USP... Bom, primeiro que a Escola de Arte Dramática dentro da USP já é um caso à parte, né? Porque mesmo antes da escola começar a aplicar a política de cotas, a gente já estava tendo turmas onde metade da turma era de autodeclarados negros. E isso, na USP, é o sonho da USP, né? Porque nenhum outro departamento... O sonho de quem quer entrar na USP, né? Sim, não, o sonho que a USP diz que tem, né? A USP diz que até não sei que ano quer ter 50% dos alunos negros ou, enfim, oriundos de escola pública, mas não é uma verdade, né? A gente sabe. Então, o contexto dentro do qual a gente... Mas, mesmo assim, ainda é um contexto mais branco. Sim. Tanto que foi uma das primeiras peças dentro da escola que realmente se propôs a discutir isso. Então, isso está, de alguma forma, acho que presente dentro da peça, né? Esse interlocutor que... majoritariamente é branco. Bom, o quadro de professores só tem um professor negro, que é o José Fernando Azevedo, que foi nosso colaborador, é o dramaturgista do espetáculo, pontuou várias coisas, esteve no processo com a gente. Então, um pouco só aí já dá para saber, né? Porque já foram 18, mas hoje, porque a USP, como várias instituições de ensino público no Brasil, está numa puta decadência, são 11, mas mesmo assim... E aí eu lembro sempre dessa história que eu ouvi, inclusive, no Instituto Goethe de São Paulo, numa vez que teve um encontro lá, que também era um encontro de profissionais vindos da África, sobre educação e tal, que uma mulher contou essa história que um artista visual, que era curador de alguma coisa, chegou para uma amiga dele, artista também, visual negra, e falou, eu queria que tivesse mais negro, né, nessa coisa que eu estou fazendo, curadoria, né? Como é que eu faço? Eu queria que tivesse mais eu queria que mudasse essa coisa de só ter branco, né? Eu queria que tivesse mais negro. E aí essa artista virou para ele e falou, sabe quando que isso vai mudar? Quando eu estiver no teu lugar. Porque é um pouco sobre isso, né? É muito também conveniente você... um pouco capturar o que está por ali para jogar aquilo a teu favor. Então, nesse sentido, só também para me colocar, né, como essa pessoa não negra, embora também eu não me considere branca, isso me ajudou a dialogar com toda a questão. Para mim, eu trouxe isso várias vezes, foi muito forte que na época eu tinha lido um livro do Fred Moten, que é esse cara que, enfim, é um poeta, ativista, teórico, negro, americano. E ele tem um livro que a gente usou, que a gente estudou, que chama Os Undercommons, Black Studies e Fugitive Planning, que é um livro que, na verdade, ele escreve em parceria com um amigo dele, que é um branco. Então, é um livro sobre dessa dupla. E ele fala uma coisa que é assim, olha... as coisas não vão mudar enquanto um homem achar que ele está sendo legal porque ele defende os direitos das mulheres, enquanto um hétero cis achar que ele é muito bacana porque ele defende os direitos dos homossexuais, enquanto um branco achar que ele é fofo porque ele é contra o racismo. Ele fala, não vai sair da mesma merda. Só vai começar a mudar quando todo mundo entender que tá uma merda para todo mundo. Pode ser que esteja uma merda pior para você do que para mim. Mas a merda, se não houver o reconhecimento de que essa merda fode para todo mundo, não vai mudar. Alguns morrem, né? Alguns morrem mais lentamente, ele diz, né? Outros estão morrendo mais na cara, mas... Então era isso, a gente poder conversar e... Antes de abrir, eu só vou convenientemente fazer minhas perguntas, já que eu tô aqui. E aí eu partilho para vocês, porque vocês falaram duas coisas. Uma coisa que vocês trouxeram eram de alguns pensadores que foram referência durante o processo de construção do trabalho. Eu queria que vocês falassem um pouco com que linha de pensamento, de discussão sobre questões raciais vocês operaram. E eu achei muito potente também aquilo que você trouxe nas reflexões sobre performatividade, né?
sobre esse lugar que vocês operam na cena, esse lugar também do corpo colocado, da biografia, e ao mesmo tempo essa biografia que é negociada com outras coisas que aconteceram ali. E aí eu queria saber, por outro lado, do retorno disso sobre os próprios corpos de vocês, né? Porque a gente se implica na cena, a gente se coloca meio que compartilhando uma coisa de algumas reflexões que eu estou fazendo no meu processo de pesquisa agora, né? A gente coloca as nossas questões ali de frente para a plateia, que, por sua vez, como na plateia de ontem, vivencia aquilo, e aqui, como é que essas operações se dão, né? Essas indas e vindas cotidianamente nos processos de criação que não param, né? Porque o espetáculo não está pronto, né? Ele segue pronto. E aí? Mônica. Mônica. Vou ficar aqui mediando hoje. Acho que tem uma coisa que era uma questão pra gente, ou pelo menos pra mim, em algum momento, que eu passei pela Universidade de Brasília, eu sou de Brasília, e me formei na EAD lá na USP. E, de alguma forma, o ensino e as referências e os materiais trabalhados são brancos, em sua maioria, né? E montar um espetáculo, ali no caso era um estudo que se pretende discutir negritudes e vivências negras, de alguma forma mobilizar os materiais que eu tenho. E de alguma forma entrar em contradição, porque os materiais que eu tenho são os que me foram compartilhados, que em sua maioria são brancos. E era uma coisa que a gente se questionava muito, assim, que acaba indo pro espetáculo também, quando a gente pergunta se o que a gente está fazendo é um teatro preto. Não sei. Talvez não. Talvez sim. Não sei. Mas muito por conta de como a gente está em cena, né? Pela relação com a performatividade, pela relação com a dança e com o BMC. Tarina pode falar um pouco sobre isso. Porque a gente se sentia não cumprindo uma lógica formal e estética do que a gente está acostumado a assistir. E não estou dizendo que a gente inventou a roda e a gente está fazendo algo novo que ninguém nunca viu, oh meu Deus. Não é sobre isso. Mas sobre o que eu estava assistindo e conversando e com outros amigos e outros coletivos negros em São Paulo. Eu não tenho nem condições de falar sobre a produção negra no Brasil. Eu sentia que a gente mobilizava as referências diferentes, assim, e de alguma forma eu entendi que usar essas referências com esses corpos de alguma forma recolocar as práticas, né? Assim, tomar de assalto um pouco o que todo mundo está usando para falar daquilo que não era para ser dito assim, né? Então, entrando na coisa das referências, acho que vocês podem continuar também, Mirella. Bom, como eu falei, o Fred Moulton, para mim, foi o meu ponto de entrada, porque ele era a pessoa que eu conhecia um pouco mais a obra. Até por conta de... Eu originalmente venho de dança, né? Então, também tinha lido já o Frantz Fanon e tal. Nessa obra, a gente mobiliza na cena muitos textos de teoria tal e qual, né? A gente usa esses textos, e isso também foi uma coisa que a gente conversou. A gente queria trazer a teoria para a cena, de algum jeito, e um pouco a peça também é um estudo sobre isso, né? Como transformar a teoria em cena, independente do fato de que seja... Bom, não é independente, porque o fato de que essa teoria é sobre negritude também leva a gente para materializar isso em determinados formatos, que não seria se o assunto fosse outra coisa, né? Se o assunto fosse transgeneridade, por exemplo, a gente mobilizaria de outro jeito. Mas então, bastante tem o Aimé Césaire, né, que tanto sobre o colonialismo quanto sobre a negritude tem bastante do Aimé Césaire, também do Frantz Fanon, tem muito do Achille Mbembe, da crítica da razão negra. Então, né, acho que a Mirella pode falar, mas toda a cena da Mirella é em cima, ela usa frases do Achille Mbembe e tal, né? Como tem também textos do William Poupel, que é um artista americano que super questiona o que é ser um artista negro e o que você, enquanto artista negro,
é exigido de você performar, o que espera-se de você enquanto artista negro, e ele é um cara que quebra esses paradigmas, porque ele fala, eu não vou ocupar esse espaço que foi reservado para mim, né? Um dos textos que a Mirella usa também é dele, esse texto que ele diz assim, olha, fulano e fulana vieram assistir minha performance e disseram, nossa, que tinha uma pegada totalmente vodum, africano. Ele falou assim, ele fala, não tem, mas como eu gostaria que fulano e fulana gostassem do meu trabalho, e gostaria que eles comprassem meu trabalho, eu digo que tem. Então, assim, ele é um cara bem também, a gente usa textos dele também, da assim Sueli como Carneiro. Sueli Carneiro, Bell Hooks, Mano Brown. E tem o Mano Brown, que é um intelectual, né? Um intelectual periférico que escreveu, sei lá, atualizou uma Odisseia, né? Que é o negro drama. Então, acho que, enfim, é isso. Então, a gente usou também, a gente estudou um texto de teatro, esse foi o único texto de teatro que a gente usou, que é de uma artista coreana-americana, que tem um trabalho com um elenco que é só de atores negros, e ela tem essa peça que a gente também um pouco se inspirou nela, tem algumas cenas... Pro stand-up, né? Na peça dela, na verdade, é um homem negro que faz um stand-up, 30 vezes mais violento, porque é bem machista também, eles questionam esse lugar do cara hétero, preto, e ele tem uma relação com a Black Mama, né? Então ele tá sempre... E é um stand-up bem pra branquitude, assim, ele xinga, né? Ele usa termos de, seus brancos azedos, né? Vocês não sei o quê, é bem agressivo, assim. E aí dali a gente constrói a estrutura do stand-up também. Tem a Viola também, a Michelle Alexander, a Angela Davis, falei Viola, mas Angela Davis. Enfim, o trabalho tá em estudo, né? O trabalho, eu sinto sempre em trabalho, assim, sempre em movimento. É sempre uma... acho que é isso, né? Tem um lugar que era essa questão de como levar a teoria para a cena e como isso ia operar formalmente, e aí eu acho que entra nesse lugar da performatividade, que a gente chega nela não sem querer, mas por um acaso do encontro, por uma coisa meio óbvia, que a gente intuía uma dificuldade de pegar aqueles textos teóricos e aquelas elaborações que são feitas para leitura e não para fala, mas, surpreendentemente, aquilo naturalmente foi para a cena de uma forma fácil. E acho que muito pela propriedade daquilo que estava estudando, porque era a gente. Então aquilo fazia sentido, né? Eu vejo muito isso no Achille, assim, eu vejo que eles comentam muito da dificuldade de se ler o Achille, porque ele é extremamente filosófico, enfim. Mas boa parte do que eu uso é o Achille tal e qual, assim, como ele escreveu. E o Césaire também eu uso uma parte ali do Césaire, e de alguma forma, quando aquilo foi pra cena, o imaginário já estava construído, e eu me pergunto até que ponto também não é pela minha vivência, e eu particularmente compactuo muito com o pensamento do Achille, com poucas ressalvas, mas assim, é um cara que tem me alimentado muito politicamente. E acho difícil, em alguns momentos, pensar no que o Achille propõe, principalmente menos no necropolítica, mas mais na crítica da razão negra, que é o Brasil, o buraco é bem mais embaixo. A relação da miscigenação, do colorismo e de como opera a violência no Brasil é muito diferente de outros lugares, né? Muitas das leituras, elas são norte-americanas, europeias, assim, algumas de colônias, mas assim, com um estudo perpassando por aí. E óbvio que lá opera a crueldade do racismo, ele vai operar no mundo inteiro, mas acho que no Brasil a gente tem sempre um trabalho a mais e uma atenção a mais de tentar atualizar isso para cá. E nem sempre isso vai ser 100% maravilhoso, assim, porque de fato é um exercício duro de conseguir entender a complexidade que se opera aqui. Porque a quantidade de gente sem identidade, porque é branco demais para ser branco e preto demais para ser branco, entendeu? E é
e vou dizer que eu acho que é uma grande porcentagem do Brasil vive nesse lugar, porque não sente a vontade de se identificar quanto negro, porque negro é uma pessoa retinta, é uma pessoa que tem um black, é aquilo que pintaram a gente também de negro. Isso também não é um imaginário construído pela gente. A eugenia foi um projeto político no país e a gente vive ainda muito sobre as consequências da eugenia, né? Mesmo lá, eles dividiam a gente, né? Existem muitos relatos dizendo, a gente bota os mais claros aqui, em posições um pouco melhores, né? E os mais escuros ali, para que eles não entendam que eles são os mesmos, né? Porque, na verdade, um branco ele não faz tanto essa diferença. Obviamente, eu não sei o que Ivy passa. E não posso nem supor, assim, né? Imagino, porque é minha irmã, porque a gente convive junto e porque eu tô aqui. Mas, assim, não vivo as mesmas coisas, mas vivo outras coisas. E sei que, por exemplo, nunca vivenciei e nunca fui olhada afetivamente, politicamente, socialmente, como uma mulher branca ou como uma mulher não negra, né? Mas existe uma dificuldade, porque eu acho que a gente, obviamente, por nascer aqui, reproduz muito pensamentos que foram ensinados pra gente, e é barra a gente desconstruir isso, e é barra a gente, enquanto pessoas negras, ter que assumir isso, porque a gente também tem que desconstruir muitas coisas. Enfim, é delicado, e eu acho que, falei de tudo isso porque eu estava falando do Achille, quando o Achille propõe que a gente só tem um mundo, e que todo mundo tem direito a ele, e que ele em algum lugar começa a questionar o que é ser negro, né? Porque quando ele coloca a questão do negro como uma função, é um lugar também de se perguntar, poxa, esses refugiados europeus são negros? Na lógica de que eles estão ocupando lugares feitos para pessoas negras? Pronto, o sul da Ásia, sabe? Se a gente vier para cá em questões de classe mesmo, pessoas pobres e brancas que ocupam lugares originalmente feitos socialmente para negros cumprirem, e que é muito difícil a gente falar ainda sobre isso, porque ainda se confunde muito questões de classe e questão de raça, porque elas vão se perpassar, mas elas não são a mesma coisa, e porque a gente está num momento muito afirmativo também de construção de identidade. Então é muito difícil buscar uma desconstrução quando a gente está construindo. Só que em algum lugar, e aí é bem específico, eu, Mirella, acho que a gente precisa fazer um esforço para coexistir esses movimentos. Entende? O fato de eu me colocar enquanto discutir questões de miscigenação e o que é ser uma mulher altamente miscigenada, negra, indígena e branca, entende? Tipo, como essa minha vivência, ela não pode anular a experiência da Ivy. Em algum lugar a gente acaba caindo nisso. E acho que o Achille propõe esse imaginário possível. Acho que o Silvio Almeida também, que é um estudioso do Achille Mbembe, né, de São Paulo e tal. Uma vez a gente estava numa palestra dele e ele falou uma coisa ótima, né, dessa coisa que o Achille em algum momento diz, olha, todo mundo vai ter seu dia de negro, no sentido desse papel, porque ele coloca, a Mirella traz isso na cena, na invenção do negro nunca teve nada a ver com a cor. Né? Ela é uma função dentro do sistema capitalista, financiarizado hoje, nesse momento. E aí ele falou, nessa palestra que eu estava, eu quero dar um recado para você, branquinho da periferia. Você é branquinho só aqui no Brasil. Quando você pega o avião e vai para qualquer outro lugar, no máximo você é latino. Então, assim, eu, Tarina, sou uma pessoa que eu sou percebida em outros lugares como uma colored person. Eu sou uma pessoa de cor. Nos Estados Unidos, ninguém acha que eu sou branca. E, no entanto, no Brasil, que a gente tem essas características muito particulares, eu sou percebida como branca e não posso negar isso. Não posso querer também diminuir o meu privilégio e fingir que não é, porque senão a gente também vai entrar num discurso que tudo é tudo, nada é nada. Né? Então virou verdadeiro oba. Todo mundo é misturado. Oba, país mestiço, legal. A gente sabe que não é. E, por outro lado, tem todas essas nuances, né? Eu trabalhei uns anos atrás com um grupo de refugiados haitianos, e mesmo o Zé, que no Brasil ninguém tem dúvida que ele é preto, os haitianos falavam, não, você é branco. Imagina, né? No Haiti, você é branco. Tem um amigo também que falou uma vez, ele falou, nossa, quando eu viajei, que ele fez uma viagem que ele foi do Brasil para os Estados Unidos e para o Haiti, ele falou, nossa, em 48 horas eu passei de moreno para preto para branco. Tipo, no Brasil,
moreno. Quando chegou nos Estados Unidos, negro. Quando chegou no Haiti, branco. Ele falou, nossa, então, né, a gente tem essas características. Mas só para voltar na coisa que você falou do modo de colocar, só para finalizar, eu acho que o nosso modo, retomando o que a Mirella começou, foi sem fazer concessão e questionando tudo. Eu acho que o espetáculo ele é uma pergunta do que é ser negro, do que eu preciso performar enquanto negro. E claro que grande parte disso, porque em algum lugar a peça também, ela está num lugar que a gente adoraria fazer teatro, mas as pessoas não deixam. A gente tem que falar sobre esse assunto, porque se a gente não falar sobre esse assunto, a gente não consegue chegar sabe, na liberdade. Então, assim, é uma demanda, não tem como a gente não falar. E acho que a peça ela é sobre isso. Ela às vezes eu olho e falo, nossa, ela é quase mais um manifesto que uma peça de teatro. Ela é entre uma performance, um panfleto e um manifesto, e é isso. Né? Esse foi o modo que a gente encontrou porque a gente também queria que a gente pudesse falar sobre a coisa, sobre racismo, sem usar estratégia, sem pregar um outro texto e colocar um personagem que sempre é feito por um branco, feito por um negro. Não, talvez a gente poderia fazer também, mas o que a gente encontrou foi uma coisa mais mesmo manifesto, entre uma palestra, um panfleto e um sei lá o quê, e uma coreografia. Sem a pretensão de responder nada, né? Porque antes de levar a pergunta, a gente está se perguntando a todo momento. Eu estou em risco na minha cena a todo momento e tentando dar conta daquilo para a gente pensar juntos sobre tudo, né? Quando a Mi fala do Achille, né? Dessa ideia que ela faz a cena tal qual ele escreve no livro, né? Tem uma parte que mobiliza um trecho do discurso do colonialismo do Césaire, né? Que, enfim, eu jamais, nos meus primeiros anos de universidade, mesmo pública, falei assim, caraca, filosofia, e é pesado, e é um outro, requer um outro aparato para você ter contato com um texto que não é tão comum, assim. Mas, quando a gente vai ler, quando eu fui ler, eu falei assim, cara, é isso que eu vivi no meu ensino fundamental na escola pública em Cubatão, que é o litoral de São Paulo, entendeu? Nas aulas de história, de fato, existe uma parte que ela é ocultada, que ela não é discutida. E isso, o Césaire está falando isso, ele está elaborando daquela maneira e ele está falando que isso é um projeto, isso é prejudicial e é intencional, né? Então é muito, sei lá, interessante assim, essa forma como a gente encontrou de mobilizar esses textos, nos implicando e entendendo como é que isso opera no nosso dia a dia, sei lá, ou na nossa existência. Curiosamente, assim, o trabalho ele parte de uma relação intelectual, de pesquisa e de estudo e tal, mas a gente construiu tudo na oralidade, assim. Raoni fala muito disso, se você quiser falar, mas... Nossa, criou. Quer falar? Eu fico brincando nas internas de que o que é mais ancestral, mais raiz no processo é a natureza dele, que ele aconteceu todo na oralidade, né? Como a cultura africana dos griots, assim, né? E eu acho que isso metaforicamente, muito simbólico e permeia toda a natureza, né? Da própria obra, assim. A gente não tinha dramaturgia escrita. E aí, quando a gente convidou o Raoni, a Tarina contou pra ele, a gente nunca tinha trabalhado com o Raoni, e a Tarina sentiu que podia ser ele, assim. E a gente falou, então, eu confio, vamos, você tá sentindo, vamos convidar o Raoni. E aí a gente convidou ele e falou, Raul, a gente queria te convidar pra fazer um espetáculo. Que assim, a gente não tem um vídeo, que a gente apresentou, sei lá, pouquíssimas vezes dentro da IAD. A gente não tem o texto, a gente não tem uma estreia ainda, mas a gente queria que você fizesse. E ele milagrosamente disse sim. E no primeiro dia de ensaio ela falou, esqueci de falar que era pelado. Então, assim, eu acho que isso revela muito o nosso jeito de funcionar. Assim, acho que a gente é meio fluxivo, assim, sabe? E quando a gente começou a fazer vamos mostrar pra ele o espetáculo, vamos passar. Eu tinha descrito, porque como a gente não tem texto, eu descrevi.
cena a cena. E a cena dele a gente teve que reconstruir do que lembrava, porque nunca teve texto. E quando eles começaram a passar, eles três começaram a arrancar a roupa, entrar em cena, o Raoni fez assim, eu falei, eu esqueci de falar, a peça é inteira pelado. Aí eu, tudo bem pra você? Mas, tipo assim, ele já tava lá no meio do primeiro ensaio. E, tipo, bom, já não tinha o que fazer, né? Esse negócio da gente não ter o texto, na verdade, agora a gente tem, assim, eu escrevi ele não pronto ainda, mas a gente tem um esqueletão que a gente precisou apresentar num lugar que tinha libras, e aí as tradutoras precisavam do texto, e aí foi a primeira vez que a gente foi, em 2 anos, escrever o texto. Eu sentei e escrevi o texto. E isso eu acho que é muito sobre aquilo que a gente estava falando de estar implicado, assim, existe uma propriedade sobre aquilo que está falando, que a gente tem, assim, acho que todo mundo poderia fazer a cena de todo mundo, sabe, assim, tipo, eu sei tudo, tipo, e aí alguém esquece alguma coisa, eu já sei o que é pra ser dito, sabe, é uma... Acho que uma última coisa disso, sério mesmo, pra abrir pra gente poder conversar, senão a gente vai ficar dialogando só entre nós, mas logo que a gente estreou a peça, por várias questões, metade do elenco saiu, né, tipo, porque de 4, 2 saíram, e a gente tinha que fazer uma apresentação na EAD. E aí, teve uma treta lá, enfim, alguém se desentendeu com alguém, quis sair. E aí a gente propôs um jeito de fazer o espetáculo que só os 2 fizeram, só o Lucas e a Mirella. E então a gente fez em 2 um negócio que era em 4. E a gente fez de um jeito que o público ativava as cenas com a gente. E aí, antes de entrar em cena, rolou aquela insegurança. Eu falei, não, gente, vocês conhecem o trabalho, vocês conhecem a lógica, vocês sabem sobre o que é. Então, vocês vão fazer em 2, vocês também fariam em 1. Porque não é sobre reproduzir uma cena, é sobre materializar em cena uma lógica. Então, e foi super legal, assim, não teve, né? Porque eles sabiam o que era. Aí a Ivy também, que estava lá naquela época, entre alguém da plateia, também ajudou, né? Arrancou a roupa, entrou com a gente, foi maravilhoso. Só dizer que eu fico... Vamos trocar, porque sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar ficar aqui, aí alguém vem para poder falar, porque tem um registro ali no streaming que está rolando. Eu fico muito feliz de ouvindo o processo de vocês, porque a gente não se conhecia, a gente se conheceu, né? Aqui. E eu enxergo muito do que foi o meu processo com um trabalho que tem um nome muito próximo, que é esse Não é Mulata, no qual veio muito disso, dessas leituras, dos incômodos, e de ir para a sala de ensaio querendo estudar e improvisar, e o texto na real, a gente senta para escrever depois, porque as coisas vão brotando e vão acontecendo, então tem que mandar para um festival e precisa ter o roteiro. Beleza, então vamos escrever. Mas tem um outro tipo de percurso que eu acho que nesses processos onde a gente está tão implicado nos convoca, né? E pensando também o lugar da oralidade como um espaço de construção de pensamento e de transmissão de pensamento, um espaço potente e que é nosso, que a gente precisa afirmá-lo enquanto um lugar de saber, de sabedoria, e não apenas o livro ali formatadinho, bonitinho, com copyright, aquelas coisas. Então, massa, fico feliz dos encontros acontecerem. Quem quiser fazer uma pergunta... Só vou pedir para... Eu sei que é chata, constrangedor, mas é só por causa do registro. Vem que encoraja as outras pessoas. É um prazer estar aqui. Essa discussão, ela perpassa onde eu estou. Eu sou bemicista, colega de Tarina. Estou na UFBA como prof de dança. E uns 2 anos e meio atrás a gente teve um mega processo de chegar lá um dia de cedinho e toda a frente da escola, assim, impedida. Essa escola é racista, interditado, assim, maior acorde, assim. E antes de mais nada, eu quero pedir toda a lista dos pensadores que vocês leram, um link ou pelo menos uma referência escrita para eu poder ler. A primeira coisa a pergunta que eu tenho para fazer, não exatamente
sobre o nome do festival Melanina Acentuada, mas parece que tem uma teoria recente que diz da questão evolutiva ou de proteção da pele, sobre esse processo, não sei em que continente, se África, etc., mas de ter teóricos escrevendo, não sei se esses teóricos são dos Estados Unidos ou da Europa, ou se vocês tiveram contato com essa teoria. Essa é uma pergunta que eu tenho. A outra pergunta é, não sei se vocês sabem, a Mostra Internacional de Teatro de São Paulo já teve 4 edições, e numa delas tentou trazer aquele diretor sul-africano que fez uma peça, e houve um babado muito forte em relação a isso, de acabar não trazendo. Também não sei se vocês têm conhecimento disso, e como é que vocês enxergam sobre esse quesito, no foco e no recorte, sobre a questão do reificar. Porque o que chegou a mim da produção do MIT foi que a comunidade negra brasileira é que impediu a vinda. Então, eu queria ouvir um aporte de vocês a respeito disso. Estou louca para assistir e não vejo a hora de sentar ali para comprar meu ingresso. Obrigada, viu? Acrescenta muito, porque o grau que eu senti da conversa entre vocês é muito profundo. Não é de vitrine, não é de fachada, não é simples, assim. Vocês começaram a abrir a boca, tudo que vocês falaram é da ordem, assim, do extremo complexo. Foi isso que eu senti. Obrigada. Tem um outro microfone que vai circular, então se alguém tiver alguma pergunta, não precisa vir mais à frente, porque tem um sem fio. Pode. Fica tudo de uma vez? Talvez duas, só para ficar mais dinâmico. Tá bom. Né? É uma pergunta um pouco também compartilhando inquietações, assim. Meu nome é Juliana, sou professora da Universidade do Estado de Santa Catarina, professora colaboradora, trabalhando também com teatro negro, tentando buscar dentro da universidade esse debate sobre negritude e branquitude, né? A gente tem um coletivo lá também, o Coletivo Nega. E eu queria compartilhar mais desse incômodo sobre até que ponto, né, a gente consegue fazer também junto com a Chile Bembe, reconhecendo todos esses intelectuais que estão presentes na peça, uma desconstrução, às vezes, daquilo que nos limita internamente, né? A gente sabe dessa especificidade quando se fala de negritude e da universalidade quando se fala de branquitude, né? Isso está na peça o tempo inteiro, né? Quando eu falar o cara, o amigo, né, é o universal, é o branco, né? E o específico é aquele que precisa ser nominado, porque é justamente aquele que é discriminado, que vive dentro desse sistema racial, né? Teatro negro, embora a gente não nomeie o teatro branco, né? Então, eu queria ouvir um pouco mais dessa inquietação, porque o espetáculo me alimentou muito para uma ideia de liberdade, assim, de desconstrução desses paradigmas raciais, né? Porque, concordo plenamente, a gente vive uma responsabilidade enquanto comunidade, embora essa comunidade negra seja completamente diversa e se perde, por muitas vezes, a individualidade dentro, né, da comunidade. Eu, como mulher negra, vindo do Sul, é muito diferente de ser mulher negra aqui em Salvador, de ser mulher negra em São Paulo. São experiências completamente diferentes, assim. E aí, quando a gente fala no coletivo, às vezes, onde que fica esse lugar da individualidade, das diferenças, né? Queria ouvir um pouco sobre isso, porque o espetáculo me alimentou também esse desejo de um dia poder falar sobre qualquer coisa, mas a gente ainda está nesse lugar da responsabilidade. É urgente, precisamos falar, mas também sinto que o espetáculo convoca e diz assim, lugar confortável da branquitude, saia desse lugar, venha falar, porque isso não diz respeito somente aos negros, mas ao sistema racial, né? Desses estudos evolucionistas que pressupõem essa diferenciação, talvez, da melanina ou dos continentes e das cores e tal. A gente não foi muito por aí. Na verdade, assim, eu sei até, né, dessas teorias, e para os fins do espetáculo, na verdade, essa teoria não faz muita diferença, não faz muito sentido, porque
na verdade, a nossa onda vem muito mais nessa construção, né, essa invenção, na verdade, do negro, né? Porque essa invenção, porque assim, a gente poderia todo mundo ser humano. Ninguém faz uma pesquisa para saber por que um tem o dedo mais gordo e o outro tem o dedo mais comprido. Mas as pessoas fazem pesquisa para saber por que um é mais escuro e o outro é mais claro. Então, assim, isso vem tudo na esteira dessa invenção racial. E, ao mesmo tempo, acho que é importante pontuar, quando a gente fala em invenção racial, a gente não está negando que essa invenção foi efetiva e ela tem efeito. Né? O próprio Achille Mbembe, ele fala isso, seria maravilhoso fazer comunidade, falar que todo mundo é igual. Mas, porque no fundo todo mundo é igual. Mas se a gente adere a esse discurso, facilmente isso é capturado para dizer, tá vendo, não tem racismo, todo mundo é igual. Então você fica tendo que rebolar ali nessa situação. Então, nesse sentido, para esse efeito, para nós, essa diferenciação, ela não entrou, na verdade, no que a gente leu, né? Até porque a lógica genética ela não é efetiva enquanto política e prática, né? Eu acho que tem questões que são discutidas que não cabe o privilégio de olhar para elas sem pensar na realidade e no presente, né? Então, eu acho que quando a gente discute racialidade e negritude, a gente discute uma prática e a gente discute sociabilidade, né? Gostaria muito de ter o privilégio de poder estudar geneticamente isso, mas não me interessa, porque não é sobre isso. Não é sobre isso de fato. E até mesmo o que esses estudos, né, para que tipo de discursos eles corroboram, para que eles, né, para que e para quem, né? Então, não é sobre isso. Ainda mais no nosso país, que tem uma relação muito forte de cor e fenótipo, né? Então, não dá, né? Isso é incrível. Nossa. Vocês, todo mundo conhece aqui, todo mundo sabe como que a família brasileira é uma verdadeira loucura, né? Quantas pessoas vocês conhecem que fenotipicamente imprimem alguém negro e tem um irmão que imprime branco? Né? A gente tem amigas, vocês com certeza têm amigos que têm pais ou mães negras. Bom, os netos do André Rebouças são loiros de olhos azuis. Então, é tudo muito... O filho do Neymar tá aí, né, gente? Pra gente ver como acontece. Eu só queria trazer um outro pensador, que é o Stuart Hall. E que Hall ele trabalha com a ideia, né, ele tem um texto que se chama Racismo, Significado Cambiante, se eu não me engano é esse o título. Entendendo que as questões do racismo não são de ordem genética. Convenientemente, né, dentro de um período da história, se utilizou ali e se justificou por conta da ciência. Mas o que persiste, o que perdura, é de ordem dos significados, é semântica. Né? E a gente, enquanto artista, a gente precisa se apropriar disso, enquanto artista, enquanto pensador, se apropriar, e que é o problema que Hall traz. Como é que os movimentos negros também vão entender isso? Que a gente não pode retomar discursos, muitas vezes lombrosianos, a gente não pode se apropriar daquilo que nos foi utilizado enquanto um aprisionamento. Exato, a gente precisa entender que os processos se dão na leitura dos nossos corpos, né? Só pegando, por que eu estou falando de termos lombrosianos? Aqui, recentemente, um IFBA, que eu não lembro se foi daqui da Bahia, por conta de todos os questionamentos sobre cotas, começou a entender que não bastava a autodeclaração. Então, você tinha que preencher se seu dente é mais assim, se os seus olhos são mais assados, se o seu crânio com termos lombrosianos. Então, aí eu fico assim, e isso foi justamente por conta de todos os questionamentos sobre afroconveniência. E aí eu penso assim, aí a gente vai tratar da afroconveniência recuperando o lombroso? Que está na nossa deixa estrutura, a pergunta. né? É isso, né? É isso. Está na estrutura institucional, né? Enfim, é muito... você disse.
Mas com relação a isso também, Mônica, porque a gente falou bastante a Sueli Carneiro, né? E ela, na época, que teve alguma discussão sobre cotas também, que envolvia isso, não exatamente isso que você está citando, mas nessa linha, né, de pessoas que seriam brancas demais para estarem se inserindo na política de cotas. E ela faz um texto maravilhoso, ela fala bastante sobre o colorismo, e no texto dela um pouco a pergunta é essa: por que um branco, por que a branquitude pode ser imageticamente diversa e colorida na sua branquitude, e não, negro é uma coisa. Se você não encaixar naquela coisa que se diz que é um negro, você tá fora. E ela vai questionar isso. O que é isso? Não, o que novamente isso quer dizer? Como que novamente isso vai produzir uma realidade? Não, porque tem essa relação, né, que a gente fala na peça, do alto grau de morenice de alguns brancos, por exemplo, né? Você tem os espanhóis, alguns espanhóis que têm a pele muito mais morena, né, mais queimada, e eles continuam sendo brancos, né? Então, não sei, eu sinto que talvez a branquitude ela tem uma elastização maior de cor e fenótipos que pra gente tá limitado, né? É negada a singularidade, assim. A gente tá sempre dentro de um estereótipo e de um, né, que se imaginou. Enfim. Ela conta a história de quando a filha dela nasceu, né? Que o pai foi registrar a criança e aí colocou o nome e aí como é o nome disso? Um escrivão, o cara do tribunal, né? Um escrivão colocou branca. E aí ele falou, porque ele é um homem branco. E ele falou, não, minha filha não é branca. Aí ele botou parda. Ele falou, não, minha filha não é parda. Aí ele falou, então o que é a sua filha? Aí ele falou, negra. Ele falou, nossa, mas ela não puxou nada, seu... Né? Que é um pouco isso. Tipo, não teve a chance de dar certo e você tá negando, né? Ela não... É pesado, mas é bem essa lógica, né? Essa lógica do privilégio racial, né? Por que você vai dizer que você é negra se você pode dar uma alisadinha ali, pá, e tal? E isso tudo que a gente estava discutindo, eu acho que já entra um pouco no que... Seu nome, Juliana, que você estava falando. Porque isso era uma questão primordial pra gente. Que era... como é a gente conseguir falar sobre o que a gente vive hoje. Hoje. E isso não é negar uma ancestralidade, isso não é dizer que ela não faz sentido para alguém, mas em algum lugar aquilo não fazia muito sentido pra gente. E a gente se sentia muito limitado e a gente tinha até... Não era um medo, mas a gente ficava apreensivo de como outras pessoas negras iam lidar com o material. Porque em algum lugar aquilo ali é o que a gente é hoje. E a gente não é menos preto porque a gente é assim hoje. Ou porque eu me visto assim, a Ivy assim, o Raoni assim, ou porque a gente pensa daquela forma e a gente tem vontade de fazer aquelas outras coisas. Eu acho que isso já é o que a gente tenta já é uma política estratégica de pertencer aonde a gente quiser, assim. Porque eu, particularmente, vivi muito isso. Assim, antes da Ivy estar com a gente, estava a Palomares, né? E assim que eu entrei na USP... Eu não conhecia a Palomares direito. Uma vez eu estava no intervalo com a Ivy e com a Mônica, que é outra amiga negra, e ela entrou assim na roda e falou assim: ai, Mirella, licença, é que agora eu vou falar só com as negras. E pediu para eu sair. E eu saí. E aí depois, quando a gente foi montar Isso é o Negro, eu contei esse episódio para ela e ela não lembrava. E ela falou: meu Deus, eu fiz isso. Eu falei: fez, mas tudo bem, a gente tá aqui para dialogar e tal. E ela falou: isso é muito louco, porque a Palô é uma mulher negra retinta e tem uma irmã que tem um fenótipo parecido comigo. E dentro de toda a família muito preta, retinta, a irmã tinha um apelido de irmã branca. Então, na hora que ela me olha, eu sou a irmã branca, né? E eu acho que isso é um debate que a gente precisa começar a ter entre a gente, porque o debate de miscigenação e colorismo, ele tá muito raso. Muito raso. Muito perigoso e muito raso, porque em algum lugar eu entendo de onde parte a dificuldade de discutir. Existe um ressentimento, e esse ressentimento ele é legítimo. Existe uma dor histórica sobre isso, uma supressão diária, entendeu? Em que está todo mundo vivendo, e é óbvio que agora que eu estou me legitimando e construindo a minha identidade com mais potência, e a tendência é ir para esse lugar, mas eu acho que eu volto na outra questão, que é a gente tem que entender que a gente coexiste, entende?
eu questiono alguns termos que a gente usa, por exemplo, como empoderamento, sabe? Como eu me pergunto se é para aí que a gente quer ir, se é sobre poder o que a gente está falando. Eu não sei, às vezes eu acho que também a forma que foi ensinada pra gente, a gente acaba reproduzindo porque é o material que a gente tem para mobilizar, mas de alguma forma é o mesmo sistema que sempre invisibilizou a gente. Então, assim, quando se pensa em destruição, é real, assim, eu posso estar sendo extremamente utópica, mas se eu não tivesse espaço de utopia, eu não estaria aqui hoje, eu não entraria em cena, porque tá foda viver, entendeu? Então eu ainda me dou ao luxo de ter esse espaço de utopia, mas eu acho que a gente precisa desconstruir tudo, detonar, não dá pra construir em cima desse solo, cagado, entendeu? Porque aí a gente vai começar a reproduzir a mesma lógica branca que sempre invisibilizou a gente a vida inteira. Então eu digo assim, eu pessoa negra, não eu Mirella, dentro da supressão que vivo, da violência que vivo desde que existo e antes de existir pelos familiares, quero estar lá em cima onde eu sei que é bom. E não necessariamente, eu me pergunto se é essa lógica que a gente vai seguir. Assim, pra mim ela não faz muito sentido. E às vezes eu me sinto bem solitária, porque não é sobre fazer concessão e não é sobre ser de boa. Não é isso em absoluto, porque eu acho que nem tem como ser tranquilo diante disso. Mas, assim, eu acho que a gente precisa forçar a barra. Assim, de verdade, e se isso for confortável, porque também não dá pra gente quebrar tudo e viver do jeito que a gente vive, que é com uma estabilidade psíquica super frágil. Eu não encontro uma pessoa negra hoje que me diga que tá de boa. Nossa, eu tô super bem, minha cabeça tá ótima, tá todo mundo muito cagado. Então eu fico pensando enquanto estratégia que a gente precisa de uma rede afetiva de verdade, assim, para que suporte a gente conseguir romper. E às vezes eu acho que a gente precisa meter o louco. Sabe assim, tipo, tem que meter o louco, porque se a gente ficar cumprindo, e se existe um mínimo de questionamento de que opa, tô cumprindo aquilo que me deram, já é um início pra gente começar a fazer outras coisas, porque... E não acho que isso é fácil, sabe? Assim, tipo, eu não acho que pra ninguém que tá aqui entrar em cena e fazer isso a um negro é fácil. Acho que ninguém sai do espetáculo de boa e tipo, que ótimo fazer uma peça linda, tô super bem em cena. Não é sobre isso. E muito também, acho que por conta de estar falando sobre vivências e ser muito nosso, e sobre como a gente se relaciona na vida e aquilo em cena, além de toda essa confusão, tem também um lugar que é a gente bancar a estrutura que a gente faz, a linguagem que a gente usa com os nossos. Sabe? É isso, eu tenho uma preocupação de ofender outras pessoas negras, claro que eu tenho, e talvez eu faça isso mesmo em cena, porque eu tô fazendo aquilo que eu quero, e porque a gente não é igual, sabe? Existe um lugar da gente defender aquilo que colocaram pra gente. Quantas vezes a gente escuta pessoas brancas dizendo, o movimento negro? Muitas vezes eu pergunto, onde fica essa casa? Sabe? Por onde entra no movimento negro? Entendeu? Tipo, quem é o movimento negro? Nós somos muito diferentes. Muito diferentes. Em algum lugar a gente precisa batalhar por uma relação de respeito, minimamente que seja respeito. Eu buscaria outras coisas, generosidade, afeto, enfim, parcerias, mesmo com um pensamento completamente diferente, porque é isso, às vezes a gente fica muito tenso, às vezes eu e a Ivy, a gente, sabe, tipo, ontem mesmo, a gente falou, caralho, que foda apresentar aqui hoje, tipo, quantas pessoas negras podem ter ficado ofendidas, podem não ter gostado, e, pô, ao mesmo tempo é o que eu sou. Esse espetáculo, eu assino tudo isso aqui pode criticar, porque é mesmo que eu acredito. Então, onde é que a minha existência tá ofendendo os meus? A que ponto a gente chegou de surdez absoluta? Entende? Que a gente não tem um espaço mínimo para compreender que é a expressão daquela pessoa, e a gente vai discutir sobre aquela expressão, mas entendendo que é o que ela quer fazer. Entende? Porque senão a gente fica se limitando dentro da gente, mano. Difícil. É isso, buscar imaginários que a gente não sabe nem para onde vai, mas é isso, vamos arriscar e pela ruptura, é isso, são tentativas e erros e tentativas, e é isso. Agora, gente, se elas têm medo, imagine eu. Não, tô brincando. Mas eu acho que tem uma coisa assim, né, da coisa do racismo, que é poder falar sobre isso, poder desnaturalizar isso, porque eu acho que todos vocês sabem que até 20 anos atrás, talvez até menos, talvez até 10 anos atrás, você falar assim, pô, o Brasil é um país racista pra caralho, você ouviria como resposta, imagina... Não, é democracia racial. Até hoje, em determinados contextos, a fantasia é essa.
né? Então, eu acho que poder falar sobre isso e poder dizer sim, todos nós somos fruto de uma sociedade racista. E se a gente não puder olhar para isso, para se questionar e desnaturalizar isso, a gente vai estar continuando a fantasia daquele tudo é tudo, nada é nada, né? Não, é tudo muito... não tem, todo mundo misturado. De novo, né? O fato que a gente misturado mas isso não pode justificar o romantismo dessa miscigenação. Exatamente. Eu acho que são duas coisas diferentes operando simultaneamente, né? Que é a relação... O romantismo da miscigenação, é isso? O romantismo da miscigenação, é isso? Porque eu acho que são duas coisas diferentes operando juntas. Que uma é a relação de identidade, construção de identidade, e a construção de sociabilidade. Que é, Tarina não se identifica como uma mulher branca, porque isso é negar as relações indígenas e japonesas que ela tem, né? Que é a miscigenação dela. Sou japonesa índia, porque a minha família é não sei se vocês já devem ter visto japoneses que são pretos, de Okinawa, é a minha família. E aí tem isso operando, e tem também como a sociedade enxerga ela e como ela se coloca nessa sociedade. E aí eu acho que a gente tem um espaço, e que aí estou dividindo um pensamento que está pouquíssimo elaborado, mas eu penso enquanto uma estratégia, que é, toda vez que eu falo muito sobre isso, que é, cara, branquitude, vá construir a sua identidade, vá entender o que é ser um branco brasileiro, vá entender o que é estar aqui, tipo, vocês precisam fazer isso, se movam e se responsabilizem. Assim, eu tô muito no rolê de dividir a responsabilidade. Amor, isso aqui é meu, mas é seu também. Sei que deve ser foda ser um branco legal, entendeu? Deve ser muito difícil ser um branco de esquerda legal que tem consciência racial e entender que só o fato de você existir representa opressão pra alguém. É foda! Não acho que é fácil. Mas também não é fácil aqui. Não é sobre facilidade, entendeu? Senão a gente vai discutir outra coisa. Não tô conseguindo nem pensar nada que seria fácil discutir hoje em dia. Mas, assim, vai ser violento, porque opera de uma forma violenta. Mas isso precisa ser feito, porque eu acho que em algum lugar, se existe essa compreensão que quase não existe, que é o que todo mundo já passou, quando você sinaliza um ato racista para uma pessoa branca legal, acabou o mundo. Acabou o mundo, porque pessoaliza num lugar que, assim, eu já tive paciência, hoje em dia eu não tenho mais. Mas, assim, é por isso que precisa construir a identidade, entende? Porque precisa entender que socialmente você é uma coisa, a sociabilidade, ela opera em outro lugar, é uma relação de imagem, como a Mônica estava dizendo, é sobre isso, sim. E aí, amor, não é você, indivíduo, com nome, sobrenome, RG e o cacete, entendeu? É sobre como o seu fenótipo opera no mundo. E, para além disso, aí é o que eu acho que deveria acontecer paralelamente, é a sua construção de identidade. Que é, o fato de Tarina construir a identidade dela não faz com que as pessoas não leiam ela como branca ou que ela tenha menos privilégio, mas faz com que ela mobilize o mundo de outro ponto de vista. E agir politicamente no mundo é, sim, sobre expressar um ponto de vista. É sobre mobilizar as coisas a partir do lugar de onde você está. Se você tem consciência sobre isso, espaço para elaboração disso, eu tenho uma pequena esperança de que possa melhorar. Não acho que vai resolver todos os problemas e os brancos que vão construir sua identidade vão salvar a gente. Não é sobre isso. Mas é que tá pesado pra gente. Tá pesado, entendeu? Isso não é nosso, entendeu? Isso é nosso porque eles nos deram, entendeu? E ele só continua porque eles perpetuam as práticas. Então, assim, eu acho que pode ser uma saída possível essa construção de identidade. Porque aí eu não me entendo tão lá onde eu tô achando que eu tô. Que eu acho que acontece muito no Brasil e por isso eu acho muito complexo. Entende? Tem uma lógica, sei lá, se você pensa em América Latina, em outros países, quando eles falam nós, eles estão falando nós indígenas, nós negros. Eles brancos. No Brasil se diz nós brancos, eles negros, eles indígenas. Ou seja, não existe nenhuma consciência enquanto colonizado. Não tem a relação de colonização. E aí o pensamento é colonizado, as relações são colonizadas, os afetos são colonizados. Então, assim, se você nem se enxerga enquanto colonizado, quiçá vai conseguir se enxergar enquanto um branco brasileiro. Mas eu acho que isso precisa acontecer urgentemente. Sim, e que o racismo continua operando independente de caráter, né? Porque, né, não é para além disso. Então, a gente precisa olhar, é sobre olhar. Nós, pretos e brancos, reproduzimos essas práticas. A gente precisa olhar para elas, independente da coisa. A gente precisa olhar para elas
questionar tudo. É sobre isso. Você queria fazer uma... Acho. Eu vou pro Brett Bailey. Só dando um link aqui com a Mirella, que eu acho que ela pontuou as coisas do branco legal, né? Nesse texto também da sul-coreana que a gente leu. Nesse stand-up, tem um momento lá que ele faz um texto, esse cara, que é um puto stand-up machista, e ele fala assim, olha, gente, vocês brancos aí, eu não tô falando que vocês foram lá de navio me pegar. Não é isso, eu sei que não foi você. Eu nem tava lá. Vocês nem estavam lá e nem eu. Mas assim, a única coisa que eu te peço é que quando eu digo que eu tô experienciando uma situação de racismo, que você não vire pra mim e diga que o problema é comigo. Entendeu? Que você não diga que eu não tô experienciando isso. É só isso. Beleza, é só você dizer, pô, rolou. Né? Porque é isso que ela falou, pô, você pontua uma situação de racismo, a pessoa... Não. Porque já é difícil você se colocar diante de uma situação de violência. Porra, você acabou de sofrer uma violência. Sabe? Você ainda tem que se colocar em relação à sua violência. Aí tá, vai lá. Você tomou aquela força do âmago pra sinalizar a violência que você sofreu. Aí você ainda tem que dar conta do sofrimento da outra pessoa com a violência que ela te proporcionou. Acho meio demais. É complicado. Vamos voltar no Brett Bailey. Brett Bailey foi o artista sul-africano. Questão complexa. Não sei se cabe a mim me posicionar. O que eu acho da questão é que, número 1, na África do Sul, que é de onde o Brett Bailey a situação é totalmente outra do que no Brasil. Né? Lá, realmente, até menos de 20 anos atrás, o apartheid estava operando. Eu não estou dizendo que lá é pior do que aqui. É diferente. Né? Tinha uma diferença nos modos. E o que acontece é que o Brett Bailey é um artista branco. E o que ele propõe é reproduzir as exibições de negros como exposições de feras que aconteciam. Então, é claro que ele tem um posicionamento político que pode ser lido como algo que questiona essas práticas. Mas eu, Tarina, enquanto não negra, não posso dizer eu acho que vocês estão enganados de se sentirem ofendidos. Eu não acho. Eu acho que em países ele fez... Você falou que o movimento... chegou para você que o movimento negro impediu. Primeiro que são várias pessoas, né? Não tem um movimento, são diversas pessoas. E que se posicionam... Exatamente, e que se posicionaram, e que bom que isso acontece, né? Há pouco tempo, eu não sei a data disso, que a gente teve uma mobilização muito importante em São Paulo sobre o questionamento de se usar blackface em cena, e que bom que as pessoas se colocaram, e que bom hoje as pessoas, né, elas, será, né? É muito bom quando alguém negocia, será? Que bom que alguém tem uma pergunta, porque eu vivo com essa pergunta. Né? Então, não sei se é sobre impediu. Não é sobre isso. Se posicionaram e de alguma forma impediu. A gente pode pensar que sim, porque não aconteceu. Eu acho... É que atribuía, né? Não, deixa... Não, é porque isso tem acontecido em todos os lugares, né? Que assim, a partir do momento em que as coisas estão sendo nomeadas e as pessoas têm condições mínimas, eu digo condições mínimas, elas comem, elas estudam, elas trabalham, elas conseguem se vestir, elas conseguem se colocar. E aí como é a frase da Ana Pi? Quando o diferente... Quando o diferente se mostra visível, é difícil do olho se acostumar. E eu acho que é isso, sabe? A gente tá se colocando, e aí tá muito difícil, entendeu? Já tá me dando uma preguiça muito grande essa relação de foi censurado, foi vetado, a liberdade artística. Eu acho que existe uma coisa, o trabalho dele é muito legal. E ele tem uma coisa específica no trabalho que eu acho interessante, que ele coloca os performers negros estão é tipo uma instalação assim, coletiva, e você vai passeando, né? E eles estão em situações bizarras, sei lá, tipo amarrado, ou num tronco, ou tipo a Vênus negra, né, mostrando o corpo. E aí as pessoas estão passando e vendo aquilo, só que ele tem uma relação com o olhar no trabalho. Então, o performer, ele olha. Ele tá naquela situação... E ele mobiliza performers ativistas. Exatamente, em cada lugar que ele vai. Negros.
Então, por exemplo, lá tinha muita gente dos Crespos que iam fazer e tal. Não eram eram pessoas que estão no debate e tem essa relação do olhar na performance. Então, eu assisti vídeos, né? Então as pessoas estão passando e esse olho tá acontecendo. Acho que alguma coisa de interessante opera aí. Mas eu acho que, assim, se alguém sinalizou isso não é legal pra mim, isso não é legal. Sabe? Tem uma coisa que é a gente aceitar um pouco as coisas, assim, sabe? É isso, pra mim, não me pegaria. Eu gostaria de ver. Mas, pra várias outras pessoas negras, pegaria. Então acabou, não tem discussão, sabe? Assim, não tem que ser feito. É mais simples, eu acho. Acho que a gente fica fritando muito em coisas que são mais óbvias. Essa pessoa está vivendo um pós-trauma no mundo. E ela está te dizendo, isso não. Então, assim, aceitem. Não. Okay. E acho que talvez o ponto principal, que eu já falei, é o fato de que ele é branco. Então, de alguma forma, o fato dele ser branco e de ele ser tão hierarquicamente afastado do resto das pessoas que performam aquilo, porque ele vai com a obra pronta, não é que ele constrói lá. Então, acho que isso também tem uma discussão. Também não estou dizendo que é péssimo, mas isso é um fato que não pode ser desconsiderado numa obra, o modo pelo qual a obra foi feita. Né? A gente não pode analisar só o resultado. E que a gente não vive lá e não sabe que realidade é essa. Por exemplo, quando a gente assiste o Black Coffee e ela está em cena e ela faz um white body, sabe assim, de uma sul-africana branca. Então, sei lá, tipo, olha lá como ela coloca a questão de um sul-africano branco. Né? Então é bem mais complexo, assim. E essa ideia da censura ela é tão complicada, né? Nos últimos 2 anos tá se debatendo muito isso em São Paulo, ainda mais com esse dito movimento negro, que, enfim, são pessoas e essas pessoas trabalham normalmente das 5 da manhã às 5 da tarde. Não sei se tem muito tempo para poder ficar criando censura, né? E eu acho que essa ideia de censura também é uma ideia muito louca, porque né? Que é o Estado ou o patrocinador que detém o poder. E, infelizmente, a gente não tem o poder como a gente está discutindo aqui agora, né? Então, sei, cara, eu questiono um pouco essa ideia da censura. Não, mas é isso, isso também é minimizar a discussão também, porque aí você corta, né? Você não escuta. E são duas coisas que têm se usado muito e que eu acho que a gente às vezes usa de uma forma meio exótica, que é a censura, que é isso que o Lucas estava falando, que na verdade quem censura é quem está numa posição de poder e te diz aqui você não vai entrar, aqui você não vai se expressar. Colocar isso em pessoas que estão existindo em lugares de subalternidade quase sempre é muito cruel. E a outra coisa que é o privilégio. Eu acho que a gente precisa desenvolver juntos algum outro nome para algumas coisas, porque a gente tem, como a gente só tem essa palavra, a gente tende a colocar isso de forma binária. Então, assim, sei lá, eu tenho um grande privilégio em relação à Ivy porque eu não sou retinta. Então, eu não tenho um grande privilégio. Eu tenho uma outra coisa que não é necessariamente um privilégio, porque a gente emprega essa palavra como, por exemplo, sei lá, se eu fosse um homem branco cis. Entende? Tipo, independente de ser gay ou hétero. Então, assim, tem algumas coisinhas, alguns detonadores conceituais que constroem um imaginário, né? Que é o que eu estava falando lá do empoderamento, sabe? A questão da gente se colocar enquanto rainha, sei lá, enfim, tem várias coisas que eu questionaria, assim, porque vão construindo o imaginário. E, enfim, privilégio é uma dessas. Se alguém tiver uma sugestão... Oi, boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer. Eu achei muito massa o espetáculo, muito foda, assim. Eu fiquei muito emocionada do início ao final. Acordei emocionada pensando, porque eu sou de Salvador, mas eu moro há 8 anos em Natal. E Natal é uma cidade considerada supostamente branca, é um Nordeste e é supostamente rico. E falar se aqui, ou no Rio, ou em outros lugares, é difícil falar de negritude, de falar da mulher, a posição da mulher, Natal é muito mais difícil ainda. E aí eu praticamente cheguei ontem, assim, de viagem, e foi uma retroalimentação, assim, muito importante para mim. Tinha esse percurso dramatúrgico, digamos assim, de acontecimentos, né? Então tinha lugares que a Tarina foi me passando o texto de como chegar, e dentro disso eu fui colocando
fatos reais que me engajassem na contação dessa história, né? Então, realmente é bem bagunçado ali o que é meu e o que não é, mas a maioria não é, né? A maioria no sentido estrutural da cena, como eu sou um branco há 2 anos, não, tipo, eu venho de uma família engajada no movimento, né? Tipo, meu pai é percussor do movimento negro no Rio de Janeiro, né? Tipo, ele Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, enfim. Eu sempre convivi com Abdias Nascimento, com a Lélia Gonzalez, que eu chamo de tia Lélia, a galera fica me zoando, porque a minha mãe acompanha a Lélia Gonzalez acompanhou durante 40 anos. A tia Lélia foi professora da minha mãe na escola, né? Então, eu fui, nos 100 anos da abolição, eu estava lá na manifestação, tipo, negão, 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 lutando contra a opressão. Eram as nossas músicas em casa que a gente brincava quando Crioulo Dança, que é um documentário, um doc-ficção também, eram os vídeos que eu assistia quando criança. Então, assim, eu nunca duvidei disso, né? Mas quando eu comecei a frequentar lugares no Rio de Janeiro, da Zona Sul, escolas e as escolas particulares de teatro, as formações particulares de teatro e dança que eu fiz no Rio, as pessoas diziam, não, mas você não é negro. Eu falei, esse é um dado novo para mim, assim, porque eu sempre fui negro, né? Mas aí tem algumas coisas, assim, do tipo... eu era confundido como filho adotivo, de fato, porque andava com a minha mãe e tal. Então, eu fui colocando coisas que iam me engajando ali. E eu acho que o grande barato é essa confusão, assim, que acontece até mesmo para mim, assim, né? Em algum sentido, assim. Não, foi engraçado, porque essa cena, porque esse menino, né, que trabalhou com a gente, ele saiu não porque ele estava incomodado, foram outras questões, realmente, mas, de fato, ele teve essa trajetória, né, como eu falei, ele falou, eu não sou negro, enfim, e essa cena veio, a gente construiu muito junto com ele. Quando ele saiu, eu falei, do Raoni, o Lucas falou, mas ele não é preto demais? Né, para falar, poxa, eu achava que eu não era negro. Aí a gente começou a rir, porque nós mesmos, né, a gente entra e falou, não, vamos tensionar justamente isso, porque eu já fui em encontros, tem uma menina que ela é ativista em São Paulo, pró-direitos negros e tal, antirracismo, óbvio, luta, né, a luta contra o racismo, e ela tem uma história que a mãe dela não é negra, né? Como alguém disse pra você, não é negro. E aí ela começou a se envolver no movimento e ela é super escura. Ela tem a pele super escura. E ela falou que um dia ela chegou em casa e o pai dela falou assim, minha filha, eu quero te contar uma coisa. Você não é preta. Então, assim, essa questão do, né, você é ou você não é como você tá colocando. Ela é muito mais uma questão de posicionamento. E a gente não pode esquecer que até 150 anos atrás, você ter um filho mestiço que nascesse branco poderia significar uma sensação, ainda hoje mas muito mais ainda. Então a gente sabe como é comum. A gente tem uma colega que é super branca e tem uma mãe que tem a pele super escura e a avó, quando ela nasceu, falou, que bom, ela nasceu branca. Existe, vocês devem conhecer essas histórias, eu não estou, né, inventando a roda. Então, barriga limpa. Uma amiga também falou isso, quando nasceu a avó, falou, barriga limpa. Tipo, então, assim, muito arraigado. E é natural entender de onde vem claro. Isso, porque quem quer ser preto? É uma coisa meio básica, assim, tipo, é óbvio que você quer ser branco, é óbvio que você quer dar certo, né? Tipo, por isso que eu falo que eu acho que a gente precisa debater muito miscigenação e colorismo, porque eu acho muito cruel o lugar de não pertencer. Muito cruel. Eu vejo muitas identidades sendo totalmente suprimidas porque não existem, assim, né? Eu não sou nada, eu não sou... E para além de posicionamento, isso é estratégico, né? Nós temos uma população que 54% se autodeclara. Mas se todo mundo, né, que está nesse pardo, né, se reconhecer, é a pergunta que a Mirella faz, né? E se toda a população, é um pouco isso, né? E se quem se considera pardo hoje no Brasil se reconhecer como negro, né? Enfim, o que acontece? Né? Isso é perigoso, né? É perigoso. Sobre fazer em escolas, mais nas periferias, tudo é o que a gente mais quer.
A gente vai ter provavelmente uma experiência agora em São Paulo, né? Que a gente está rezando para acontecer. E porque acho que a gente tem muita vontade de conversar com todo mundo. O espetáculo, ele é uma conversa, né? E também, enfim, acho que é uma vontade muito grande mesmo, né? De criar esses links. Boa tarde. Meu nome é Odilon, tá? Meio que a conversa já andou um pouquinho, era naquele momento que estávamos falando sobre questão da pessoa branca descolada, desconstruída e tudo mais, e eu me lembrei de alguns episódios que eu já passei em questão com amigos meus também, porque a gente vive em um momento em que todo mundo está sendo visto, principalmente pessoas que estão inseridas na mídia, seus ditos digitais influencers e tudo mais, e quando essas pessoas pisam fora da faixa, sempre a galera, não, ele é legal, ele só, tipo, o cara falou uma merda racista, aí vem todo mundo defender, não, ele é uma pessoa boa, de bom coração e tal, e isso só foi, estamos aqui todo mundo torcendo para que esse momento passe, tipo, aí ele vai lá e pede desculpa. Ele pediu desculpa, me desculpe, mas eu não aceito sua desculpa. Porque eu já estou cansado de aceitar desculpa a todo momento, a toda hora, e ver as mesmas pessoas cometendo os mesmos erros sempre. Sabe? Isso é muito complicado. E se a gente se permite aceitar essas desculpas, essas pessoas vão se sentir confortáveis a continuarem errando sim, porque elas sabem que vão chegar lá e vão pedir desculpa. Então, assim, a pessoa, por mais desconstruída e descolada que ela seja, ela fez uma merda racista, naquele momento ela está sendo racista, se ela é branca, ela é uma racista em potencial. Desculpa. Não vou me desculpar. Então, assim, se isso está incomodando, isso é para incomodar de verdade. Uma pessoa branca, ela é racista em potencial e ela tem que estar atenta sim. A gente vive numa estrutura totalmente escrota que faz a gente se sentir culpado. Eu estava em um grupo de amigos, a gente estava conversando uma coisa totalmente aleatória, que foi das meninas do Ruge que voltaram. As meninas do Ruge e tal, e em determinado momento um amigo meu falou, a Aline tem a maior cara de pobre, né? Uma das meninas que é preta. Aí eu falei, é engraçado que você é a preta do grupo, vai dizer que ela tem cara de pobre. Mas a minha intenção não foi falar isso, foi dizer que ela era muito extrovertida e tal. Mas se fosse qualquer uma das outras 3 brancas, você não falaria isso. E todas as pessoas que estavam no grupo na conversa no momento foram em defesa da pessoa desconstruidona lá e me fizeram me sentir mal em falar aquilo, sabe? O pior de tudo ainda é isso. A gente ainda se sente mal, a gente fica pensando realmente, porque a gente está vendo coisa onde não tem, a gente está sendo problemático e vem aquele estereótipo do preto problemático, sabe? E todas essas sutilezas em todos os lugares, em todos os momentos. Eu estudo em uma instituição totalmente branca, apelidada carinhosamente por colegas meus de Brancon, a Faculdade de Comunicação da UFBA. E todo momento é isso. Quando a gente sinaliza racismo, essas pessoas querem vir com rolo compressor em cima da gente, dizendo que a gente está exagerando e enxergando coisas demais onde tem, mas as coisas estão acontecendo e o problema é que a gente está despertando para isso e a gente não vai aceitar mais. É isso. Não. Mas é muito... Posso só falar um pouco sobre... Tá. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Porque a gente, como vocês têm horário no teatro, só para a gente ir encaminhando. Então, se tiver alguém que queira se pronunciar, perguntar... Microfone Boa ali. tarde. Meu nome é Daniela, também quero agradecer muito pelo espetáculo, parabenizar vocês, porque eu saí ontem daqui muito tocada e ainda estou. Eu chamo esse... Quando eu vejo um espetáculo assim, eu digo que é aquele soco no estômago que a gente precisa tomar. E eu ia fazer algumas perguntas que eu vou evitar por conta de quem não viu e ainda vai ver para não virar spoiler, mas eu queria fazer 2 questões. Pode fazer. Não, eu quero saber 2 coisas. Eu fiz uma leitura sobre isso, mas também não vou falar por conta do tempo para que a resposta não gire em função da minha leitura. Por que o nu? É uma pergunta. E a outra é na questão do texto da Ivy, né, na cena da Ivy, que eu percebi que houve uma mudança completamente no clima da plateia. E como vocês disseram que aqui foi a primeira vez em que a plateia era majoritariamente negra,
como foi em outros lugares, como foi assim essa cena, como vocês perceberam a reação, se eu estou tentando evitar perguntar que por favor, a questão de dar risada, essa coisa nos outros lugares, se isso gerou algum tipo de atrito na plateia, entre a plateia. Posso? Tem mais? Eu vou fazer uma pergunta, na verdade. Um incômodo que ficou comigo durante a peça, de acompanhar, é quando vocês trazem muitos elementos da cultura baiana e que pra gente tem um significado diferente. Eu acho que toca num lugar sensível, não só meu, mas de várias pessoas, porque eu entendo que no contexto talvez de São Paulo e de vocês terem um outro lugar disso, tenha um significado completamente diferente, mas fechar... Tô tendo uma mini crise de ansiedade. Mas fechar com a música do Olodum, pra mim, ontem, foi meio pesado, sabe? Porque é uma representação muito positiva pra gente e que fica ironizada de uma maneira que eu não achei tão legal. E a outra questão é que, tipo, eu entendo os entre-lugares. Tipo, eu sou negra e curdo-iraniana. Meu pai era exilado político e eu vivo entre lugares, desde entre lugares de frequentar a periferia, a estudar numa universidade extremamente branca, a ter muitos amigos brancos, a ter crescido estudando em colégio público e particular ao mesmo tempo, e estudar língua desde pequena, e de amigos meus acharem que eu não sou negra o suficiente para ser amiga deles, e rolarem todas essas coisas. Eu entendo completamente esse ponto, mas eu acho que é muito delicado, porque quando eu pego a minha pesquisa, por exemplo, eu pesquiso cinema iraniano há bastante tempo, e, ao mesmo tempo, eu pesquiso cinema negro. Quando eu vou falar de alguma coisa relacionada a essa identidade do curdo iraniano, que era o lugar do meu pai e que marcou tanto a vida dele e, tipo, causou a morte dele e de pessoas da minha família cruzado por isso, eu sempre fico num lugar de muito cuidado e de autoafirmação ao mesmo tempo, sabe? Cuidado porque, ao mesmo tempo que eu não tenho a mesma vivência de quem tá lá no Irã, mas, tipo... Na escola eu era chamada de terrorista por causa do meu nome. E delicado ao mesmo tempo de que, tipo, faz parte da minha construção de identidade, mas quem olha pra mim não vê isso de primeira. A pessoa olha pra mim e acha que meu pai é branco, e meu pai não é branco, sabe? Era só essa pontuação. Vamos meio misturando, a gente vai lembrando, falando da... quando você estava falando sobre que você sempre se sente isolado nessas situações, acho que às vezes tem uma ideia de que o racismo, uma ideia quase cristã, de que o racismo é um demônio, ele vem, né, a pessoa é tomada por aquilo, mas, né, e não, o racismo ele está na formação, né? É óbvio que pessoas pretas estão muito mais atentas por isso, porque nós vivemos isso na pele, né? Mas também, por isso que a gente é muito mais natural de ver a gente estudando sobre isso para tentar elaborar essa experiência, né? Que é isso. Minha mãe e meu pai são pretos retintos. Eu sempre tive essa formação de ter carinho pela minha história, pela minha cor e tudo mais, mas mesmo assim, ainda assim, minha mãe reproduz práticas racistas e que são, isso, nesse lugar que não é da sutileza, mas o racismo é sofisticado, ele opera de muitas formas, ele é adaptável, né? A minha cena, né, cada estrutura, né, cada parte da peça, ela tem um mobilizador, né? A minha cena é para incomodar, para, né? Vocês não contam isso, né? Pessoas brancas e pretas também, né? Mas pensando também, principalmente que a lógica daqui é muito diferente, né? De São Paulo, né? As pessoas contam isso no Natal. Então, e se eu contar? Né? Eu que sou objeto, né, de supressão, objeto da sua piada, e se eu piso nela? Por isso que e é muito difícil, né? É complexo, porque, né, o racismo não está superado. Eu preciso trabalhar em mim para poder rir daquilo e achar artifícios de rir daquilo. É muito difícil, muito difícil. Então, a cena ela foi muito, muito
interessante perceber, porque ontem foi a primeira plateia majoritariamente preta, né? A gente, no interior de São Paulo, era o número de pessoas brancas era o número de pessoas pretas que tem, então a minha cena tende a ficar muito mais agressiva e violenta, porque é para isso, né? Enfim, é sempre negociar também com quem a gente está discutindo e com quem a gente está encontrando, né? Então, ontem eu me senti mais fazem isso com a gente, vamos junto. E às vezes depende muito, não tem, a gente tem um disparador dela e aí vamos encontrar o que tem. E é muito difícil, porque já passei por isso, né? Muita gente passa. Então, é isso, não é sobre ofender as pessoas, mas eu entendo que possa acontecer. Mas também é um lugar esse objeto de que vocês falam, eu não sou isso, eu não estou do jeito que vocês querem que eu esteja. É sobre isso, né? O que mais tem a música? Eu acho que sobre essa cena também, né? Quando a gente criou o espetáculo, essa cena que você está falando, a gente tinha uma pessoa branca, realmente branca, que fazia parte da equipe, que era o nosso músico, que depois a gente trocou, a trilha trocou, enfim, por várias questões. E a gente tinha o nosso iluminador, que é um cara negro também, que nunca tinha visto uma passada. Quando eles assistiram a passada, os dois juntos, o nosso iluminador, que era um cara negro, ele cagou de rir da cena do começo ao fim. E esse cara branco, que era o único branco ali, autodeclaradamente branco, porque o Lucas Brandão, que co-dirigiu a peça comigo, tensiona um pouco mais esse aspecto, ele não veste tanto essa roupa do branco, ele passava a cena inteira assim, ó. Toda vez que vinha uma, ele fazia. Mas ele não ria, ele também não tinha, ele não sabia o que ele fazia. Ele ficava assim, a gente falou, bom, isso é um bom parâmetro. E o Denilson, que é o nosso iluminador negro, que dividiu o desenho de luz junto com o Lucas, ele cagou de rir. Quando o Zé foi ver a primeira vez, ele falou, a gente estava nessa tensão, um pouco delicado, o Zé também é um cara negro, ele falou, vocês nunca riram dessas piadas? Aí uma das meninas que fazia falou, eu me seguro. Assim, mas a principal questão ali não é achar que isso é engraçado ou não achar. É o ponto que a Ivy está colocando, que é o que acontece quando eu, que sou sempre descrita, descrevo. O que acontece quando eu, que sou objeto, me torno sujeito? Né? O que é para você me ouvir contando isso? Porque uma coisa é você me chamar de chup-chup de petróleo. A outra coisa é você me ouvir dizendo, sabe o apelido que você me deu quando eu era pequena? Foi chup-chup de petróleo. Vamos rir junto. Então, eu acho que a questão é tensionar nesse lugar. E que vai incomodar, vai incomodar. A Palomares, que fazia a peça com a gente ontem, antes, ela se incomodava muito de fazer isso. E ela foi a pessoa que falou, eu não rio porque eu me seguro. Porque às vezes eu também acho engraçado. Mas ela achava tudo problemático, e E eu acho que quando a gente fala que não faz concessão, a gente não faz conosco também, porque também não é fácil. A gente também dá a cara para bater. Né? A Ivy fica super exposta em vários momentos ali. Sobre o nu, a gente testou vários figurinos, mas nenhum cabia. Nada. Tudo falava que era alguma coisa. A roupa mais básica que a gente colocava dizia alguma coisa. E aí depois a gente começou a fazer pelado, assim, e aí a gente entendeu que era meio aquilo mesmo, assim, que aquilo foi virando uma paleta de cores, de formas, evidenciava as nossas diferenças, e era muito um jeito nosso natural de sempre se relacionar com os corpos. E tem uma ideia de brincar com os fenótipos também, né? Pra mim isso é muito forte, né? A gente tá os 4 negros nus expostos, e somos completamente diferentes corporalmente, né? Tamanho de tudo. Então a gente também acho que é uma maneira de explicitar essa diferença e discutir o que é um negro de fato. Que fenótipo é esse? Que características físicas são essas? Enfim, eu caminharia por aí. Acho que sobre a questão que você trouxe, Ruri, bom, especificamente sobre o Olodum, a nossa intenção, especificamente com o Olodum, não é fazer uma piada. Realmente
tem uma coisa com a letra, épica e tal. Isso não desmerece a tua experiência de ter se ofendido e sentido aquilo como uma piada, porque também tem uma questão que a gente tem uma fantasia sobre o artista de que a arte é uma coisa que a gente vai entregar e vocês vão receber. E não é. É uma recriação que vai rebater com as suas referências, com o que você pensa e sente, e vai virar um bololô em você. Você vai perceber o Olodum ou outras referências dessa forma, de acordo com as tuas referências. E tá tudo certo. Eu não estou querendo dizer que você não deveria ter se sentido ofendida. Eu acho que se sentir ofendido é legítimo. A questão da peça, que eu acho sim que ela tensiona e pode ofender, mas foi o ponto que a gente se propôs a se arriscar com, é um ponto de questionar ou tensionar o que é entre tradição e cultura e como que a arte questiona e entra nesse caminho que é super delicado, porque assim, tudo que é tradicional, o que a gente reconhece como algo tradicional ou da cultura ou estabelecido, é extremamente legítimo, mas a nossa questão é que esse não é o único jeito de viver no mundo. Então, é extremamente legítimo eu ser um negro ou negra ou uma índia e me vestir como ancestralmente, não ancestralmente, eu falei uma coisa ignorante, mas assim, se eu quiser ser uma indígena e usar os meus colares indígenas, é extremamente legítimo, e se eu não quiser, também é. Se eu sou uma pessoa negra e quero trabalhar com a cultura negra tradicional, se eu quero ter um grupo de capoeira, é extremamente legítimo, mas porque eu sou negra eu não posso tocar violino? Eu acho que a questão que a gente tensiona, ela vaza um pouco por aí. É extremamente legítimo eu tocar berimbau e também é extremamente legítimo eu querer fazer dança contemporânea, porque senão eu vou de novo ficar, como brasileira também a gente vive isso em relação à Europa, senão de novo eu vou ficar aquartelada no espaço que foi dito para mim que eu posso ocupar, que é esse espaço de exótico, de... específico, né? Específico. Tem... É muito louco isso do Olodum aqui, né? Porque é isso que você falou, assim. Tem um outro campo afetivo com isso. Isso não quer dizer que pra gente também não tenha, né? E isso não quer dizer que pra gente também não é duro, por exemplo, algumas coisas que a gente faz em cena. Que a gente não tá falando de outros, é da gente também, assim. E ali no Olodum, em algum lugar, a gente não tinha um final mesmo... E criticamente falando, a gente pensou em terminar com teatro. Então, os textos que a gente fala são teatros clássicos, do teatro branco, né? E aí, em algum lugar, quando a gente queria buscar uma música épica, é porque, de fato, aquela música é épica. A estrutura dela, na verdade, ela é clássica, ela é épica e ela conta uma história. É uma epopeia, assim. né? Exatamente. A gente vai traçar o nosso clássico agora. E aí a lógica ali é uma sobreposição. Desculpa. Imagina. É sobre traçar imaginários, é isso. A mim fala Romeu e ela faz Julieta ao som de Olodum. Por que não? Pode. E a coisa da experiência, que a gente sabe que cada um vai receber de um modo, né? Para mim, ver o Olodum tornando inaudível aqueles textos clássicos de teatro, para mim é do caralho. Eu acho do caralho. Acho do caralho emudecer aquela fala que a gente quer, talvez, também reconhecer aqueles textos, estar cansada de ouvir aqueles textos. Entender que o lugar do teatro, como posto, é o lugar daquele tipo de texto que a gente tem que ficar se perguntando se essas coisas que a gente faz são teatro mesmo, a gente tem que ficar, inclusive, justificando teatro assim, teatro assado, enquanto que esse não é. Eu fico pensando dessa zona de ironia, que é, sim, uma zona perigosa. A gente, quando traz a ironia para a cena, a gente está assumindo risco. E que, de fato, vai bater e que não tem certo e não tem errado, né? São experiências e são legítimas. Em alguns momentos a gente pode averiguar se tem ajuste, mas o quanto também de potência tem nessa dissonância que pode
causar numa plateia, que pode ter experiências absolutamente distintas a partir daquele encontro ali. Então, acho que é um tempo de risco, no sentido de que eu acho que a gente não deve lidar com as coisas como se tivessem lugares interditados, que a gente não pode experimentar, sabendo que são zonas de cuidado, né? Mas eu sei que você não falou isso não, viu? O ponto da minha crítica não é exatamente esse. Eu concordo com o que a Tarina falou e com o que você falou, porque é algo que eu penso e repenso no que eu escrevo no meu trabalho. E que eu me vejo nessa situação muitas vezes. Só que é realmente um lugar, quando você usa a ironia, tipo, a ironia permeia o texto todo da peça e tudo mais, tem formas e formas. E essa forma, eu acho que pra gente, por exemplo, para um público majoritariamente negro, que já convive com esse tipo de coisa, você pegar determinados símbolos e descolar tanto daquilo, parece às vezes que essa peça era mais para um público mais branco do que para um público negro, porque pra gente pode soar tocar em lugares sensíveis que eu acho que renderia mais se fosse abordado de outra maneira. É isso. Mas eu acho que a gente não tem resposta para isso. É uma pergunta também, porque diferentes públicos negros que têm diferentes referências também, a gente tinha, por exemplo, muita insegurança com relação ao movimento negro de São Paulo, e a gente teve uma resposta super positiva. Então depende, eu acho que bastante realmente do contexto, das pessoas. Essa busca de tratar um assunto delicado não tem formato. E para nós é uma pergunta também. Eu várias vezes, dependendo da plateia, que eu fico na cabine, eu falo, nossa, foi muito pesado agora. Mas aconteceu. E quando eu falo isso pra você, que também pra gente era sobre isso que você reiterou agora. Que não é porque a gente usa a ironia e porque a gente tá fazendo que pra gente é suave falar sobre isso. Entende? Obviamente eu não senti o que você sentiu. Mas eu sinto muitas coisas também que se aproximam do que você sente enquanto eu tô performando. E acho que volta lá no início, que foi a gente tentar não fazer concessão e radicalizar em algumas coisas que não são ditas dessa forma. Encontrar outras formas de falar de coisas que são, talvez, duras. Eu acho que essa não concessão, ela é de tudo. Ela desde pra gente, enquanto performers, enquanto a gente tá performando ali, e também questionando esses signos, né? Esses signos que são ditos negros ou de uma certa tradição, que é óbvio que é verdadeiro, que faz sentido pra gente, óbvio, mas então será que a gente não pode ter um espaço de questionar isso também? Mas ele também faz parte de mim, óbvio, mas também eu posso questionar, eu tenho esse espaço, eu cavo esse espaço, enfim, não sei. No.